Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma sessão da terceira comissão. Hoje vou fazer as vezes aqui da doutora Sônia, que está com compromisso profissional. E vamos iniciar pelo processo número 3 da pauta, processo 927 de 2023, da relatoria da doutora Patrícia, processo de preferência que vai ser objeto de defesa pela doutora Paola, né? Doutora Patrícia, com a palavra, por gentileza. Bom, boa tarde a todos. Vamos lá, processo 927, Campeonato Paulista Sub-15, Red Bull, Bragantino e Mirassol. Procuradoria oferece denúncia em relação a Murilo Gabriel Ortega Gama Domingues, por suposta infração ao artigo 250, combinado com 162, e o artigo 44 do regulamento. O senhor Murilo pertence à equipe Mirassol. Bom, que traz aqui nos termos da denúncia, bom, é menor de idade, né? Então, por isso que tem essa questão aqui do Murilo, mas em relação à súmula, o que consta apenas nos termos da súmula recortado pela Procuradoria é uma ação temerária. Só um instante. Foi de aprovação temerária enfim, ato em relação à súmula. Também não tem a única coisa a acrescentar, tá? Só essa questão da ação temerária. Esse é o relatório bem resumido. Obrigado, doutora. Doutor Rodney, boa tarde, com a palavra. Obrigado, presidente. Cumprimento a todos na pessoa do presidente Manuel Giordani, doutora Paola aqui presente, doutor Rafael, João, doutora Júlia na secretaria. Boa tarde a todos e todas. Essa é uma situação que tem sido também recorrente aqui na nossa comissão, né? Nós denunciarmos o treinador com fundamento na informação que vem pelo DCO. Há um debate, inclusive, de algumas teses, né? Muitas delas aqui sustentadas pelo doutor Rafael, mas no entendimento da Procuradoria, a norma estabelecida tanto pelo CBJD no artigo 162, quanto aquelas dispostas nos regulamentos específicos de cada uma das categorias, elas são inequívocas, pelo menos no entendimento da Procuradoria. Razão pelo qual a gente sempre faz essa combinação do artigo em que o atleta que recebeu a reprimenda, nesse caso educacional, entre aspas, porque ele é inimputável em razão da idade, né? E acaba denunciando o treinador, porque essa é a norma vigente tanto no regulamento interno quanto no CBJD. De forma que a Procuradoria, nessa seara, então, não tem como afastar qualquer situação similar a essa, porque, no nosso entendimento, ela está bem evidente, como já destacado tanto no CBJD quanto nos RECs específicos de cada uma das categorias. De forma, então, que a Procuradoria, presidente, reitera os termos da denúncia e aguarda a condenação, como tem sido o entendimento, inclusive, dessa douta comissão. Obrigado, doutor Rodney, doutora Paola. Boa tarde também, agora oficialmente, com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, nobres auditores, nobre membro da Procuradoria, João, Rafael, eu falo de mais presentes, mas eu só falo doutor Rafael. Antes de começar, acerca do que o doutor Rodney estava falando, eu acredito que essa interpretação de poder imputar ao técnico a conduta praticada pelo menor, tendo em vista a inimputabilidade, é uma maneira de reforçar, sim, a ética no futebol, o zelo, formar a base do que o que a gente gosta de ver no futebol, que é o futebol bonito, o futebol arte, não a futebol arte marcial. No caso, eu acredito que seja uma interpretação cabível, mais pelo efeito pedagógico e além das disposições presentes. Mas então, no caso aqui, a Procuradoria imputa para o técnico do Mirassol
a prática de ato hostil em decorrência da conduta praticada pelo menor imputável. O fundamento da denúncia está exclusivamente no fato da veracidade da súmula, do quanto narrado pelo árbitro, e na comunicação no DCO pela reincidência do atleta. Acontece que a denúncia, com a devida vênia ao entendimento da Procuradoria, ao ver da defesa é inepta, porque ele não descreve minimamente o lance que ele foi considerado como temerário. A ação temerária pode ser enquadrada em diversos tipos previstos no CPJD, e para que seja condenado em algum específico é preciso de elementos suficientes para que seja caracterizada, no caso aqui, a jogada hostil. Por esse motivo, pela dificuldade, inclusive, de defesa, porque a ação temerária, a subjetividade do termo em si, é muito alta. Não ter, dificulta até o exercício de defesa, porque eu não sei se foi uma entrada um pouco mais brusca, que tipo de reprimenda a gente vai dar para esse atleta menor, porque não está nem descrito o que aconteceu de forma minimamente para embasar uma condenação, seja do técnico que deve formar, seja do próprio atleta que praticou a conduta em si, por falta de elementos suficientes para embasar uma condenação. Por esse motivo, a defesa entende que é de rigor a absolvição. Todavia, caso não seja esse o entendimento de Vossas Excelências, a defesa pede que seja observada, então, a pena mínima, tendo em vista que o técnico tem bons antecedentes, e apenas que seja convertida a reprimenda em advertência. Obrigada. Obrigado, doutora. Com a palavra a relatora, doutora Patrícia. Obrigada, doutor. Bom, eu, assim, até compartilho com vocês a minha angústia toda vez que vem um processo com esse artigo. Pelos pontos, assim, claro que aqui a gente tem uma situação bem aparentemente simples, porque a gente não vê um caso de violência concreta, que é o que a gente mais vem vendo nesses últimos tempos dentro do futebol, mas eu acho, apesar de estar na lei, o que não é porque está na lei que significa que está certo. Então, assim, eu acho, do ponto de vista do legislador, isso daqui absolutamente precário, você ter que responsabilizar um técnico em uma situação que foi um atleta que cometeu. É óbvio que a gente está procurando uma formação, é óbvio que eu acho que é essa a natureza do artigo, mas é sempre para mim um incômodo ter que julgar um técnico, ter que responsabilizar por uma suspensão por um atleta, né. Fica a discussão, só fica a reflexão, na verdade, porque eu acho que a gente precisa até escrever sobre esse tema, do tamanho da importância disso, porque hoje a gente está vendo aqui um caso relativamente simples, mas já aconteceu aqui nessa comissão, que a gente já teve, e na outra comissão que eu participava, casos mais complexos que você tem que imputar ao técnico uma responsabilidade que, ainda que ele tenha o senso de ter que orientar o atleta, ele acaba tendo que ser punido por algo que ele não cometeu diretamente, é um contrassenso. Eu acho o seguinte, eu coloquei só essas reflexões para a gente poder pensar um pouco e todos os meus colegas saberem um pouco a minha opinião. Parabenizo a Procuradoria e a doutora também pela defesa. Eu acho que entendo, no meu ponto de vista, que não tem elemento suficiente. Acho que colocar uma ação temerária também acho que caberia especificar mais essa questão, né? Também não tem antecedentes, não tem nenhuma informação aqui a respeito disso. Deixa eu ver, não tem, né? Na verdade, o que é o técnico, ele não tem antecedentes, o menino não pode ser julgado. Por outro lado, também não temos aí, poderia também ser trazido, acho que no momento que uma terceira pessoa está sendo levada a julgamento por uma situação de um menor, que é atleta, que ele é responsabilidade, acho também que seria interessante esses técnicos trazer no processo uma declaração, uma imagem, e isso é tão simples, tão acessível, acho que seria muito bom trazer, ouvir até aqui para dizer, até para contribuir com esse raciocínio nosso de também não ficar punindo por punir. Então, diante desses elementos, eu acho que como não temos os elementos concretos no sentido, houve uma ação temerária, a gente não sabe,
provavelmente seria interessante o técnico também comparecer de alguma maneira, né, e falar: "Olha, existem determinadas ações", tudo isso é importante, mesmo que a gente tenha essa noção, é importante ser trazido. Então, diante disso, eu aceito os termos da defe da procuradoria, mas substituo por advertência, assim como voto. Obrigado, doutora Patrícia. Doutora Alessandra, como vota? Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Cumprimento todos em nome do nosso presidente de julgamento hoje, doutor Manuel. Parabenizar a doutora Rodney e também a doutora Paola. Sempre bom te ouvir, doutora. Parabenizar a nossa relatora. Levantou uns argumentos, eu acho que a gente tem que estudar e entender melhor exatamente a aplicação do que traz na questão da inimputabilidade do artigo 162, qual é a responsabilidade, por exemplo, do próprio técnico instruir e orientar, se não seria talvez uma forma de uma pena um pouco diferenciada, voltada para essa formação, né, dos 14 anos dessa formação desportiva. Entendo também o que a defesa trouxe em relação à súmula, acho que a súmula realmente deixou a desejar, entendo sim que ela está inepta, então vou divergir, vou pedir vênia para a doutora Patrícia só nesse entendimento, porque acho que não trouxe os elementos principais, até para a gente poder caracterizar de outra forma. Então o meu voto é pela absolvição e também para que isso seja cientificado lá junto aos árbitros, na parte de arbitragem, o doutor Rodney sempre sabe qual que é o setor correto, doutor Rodney. Comissão, isso, na comissão de arbitragem a respeito dessa súmula. É esse meu voto, presidente. Obrigado, doutora. Você anota para a gente, João, por gentileza? Doutor Daniel, como vota, por gentileza? Boa tarde a todas e a todos. Doutora Paula, obrigado pela defesa, parabéns pela defesa, doutor Rodney. Desde a segunda sessão que eu participo de julgamentos desse tipo, eu tenho votado pela absolvição, por entender que há inconstitucionalidade já citada pela defesa. Nesse caso específico, concordo com a divergência no sentido que a denúncia é inepta e acrescento, né, na semana passada, não estava aqui nem a doutora Patrícia, nem o doutor Rodney, nem a doutora Alessandra. O doutor Manuel vai se lembrar, nós tivemos um caso, achei que paradigmático, a respeito da questão, que foi no Paulista Sub-15, no qual, se eu não me engano, o Red Bull Bragantino apresentou na defesa dizendo que o atleta que causou a denúncia para o técnico tinha mais de 14 anos. Então, acho que é importante que nós tenhamos isso em mente. E pelo que eu vi aqui, não se diz a idade do atleta. Então, mas se ele tem mais de 14 anos, a lei não se aplica. Entendeu? Então, acho que eu estou agora, eu fazendo aqui uma conclamação, não sei se para a Procuradoria ou para a própria Federação, que é para que essa informação seja juntada de alguma forma. Porque se nós estivermos tratando de um atleta que já completou 14 anos, o artigo não se aplica. E a gente pode estar punindo o técnico por um artigo que não se aplica ao caso. Então, aqui também acrescento, além do que a doutora Alessandra falou, a questão da idade. Não sabemos a idade, então não temos como fazer um julgamento adequado. Então, voto pela absolvição. Obrigado, doutor Daniel. Bom, esse é um assunto que começou a aparecer um pouco mais recentemente. E eu também tenho uma opinião sobre esse dispositivo. Eu acho que o artigo 162 ele é válido, ao meu ver, né? Respeitado todos os outros entendimentos em sentido contrário. Na medida em que penso podermos estender para o CBJD, nesse dispositivo especificamente, a questão, por exemplo, da proteção integral, trazida em outros ordenamentos nossos, que buscam aí educar, gerir a formação de crianças e adolescentes. E aqui eu acho que é um exemplo, e eu acho que o futebol ele é extremamente democrático no sentido de abarcar e cuidar de crianças de todos os níveis sociais. Então eu acho que esse dispositivo, além de constitucional, extremamente válido para que os clubes se atenham a essa obrigação de orientar a formação, inclusive pessoal, desses atletas. Posto isso, eu acrescento que caberia à agremiação, única e exclusivamente, trazer alguma informação de que orientou esse garoto. Então, aqui, o técnico não está sendo responsabilizado pelo artigo 250 diretamente, ou 258, ou como já mencionaram em outra ocasião, 254. Pô, se o cara desferir um soco, ele vai ser responsabilizado pelo 254?
Não, ele vai ser responsabilizado pela ausência de orientação ou de comprovação de orientação desse garoto. Ao meu ver, inclusive, o mais adequado nesses casos, e eu vou votar nesse sentido, é pela desclassificação por artigo 258 cumulado com o 62, na medida em que nós teríamos uma conduta contrária à disciplina e à ética desportiva, por não ter aqui, no que diz respeito à disciplina, sido feita a orientação do garoto. Essa questão que foi trazida pelo doutor Daniel, ela é importante. Nós tivemos aqui alguns casos de sub-11 e sub-13, aí fica mais fácil de nós identificarmos essa questão da idade, e aqui é para menor de 14 anos, então se o garoto já tiver completado 14 anos, ao meu ver, também não se aplica, não precisa nem ter completado os 15 anos, mas fato é que isso não foi trazido, inclusive, pela defesa, então eu acho que seria o caso de aplicarmos, porque nem foi sustentada essa questão de ilegitimidade passiva. Então, embora não vá prevalecer, eu voto pela condenação do técnico no artigo 258, cumulado com 62, a uma partida de suspensão. Mas fica, então, absolvido por maioria, João, o denunciado, senhor Murilo Gabriel Ortega Gama Domingues, da equipe do Mirassol. Reforçando aqui a importância do que foi trazido pelo doutor Daniel, acho que da Procuradoria tentar alguma forma junto à federação de trazer a idade, né? Senão vão começar também a pipocar isso daí. Para não perder o... Porque só um parênteses. No caso do Bragantino semana passada, a defesa foi por ilegitimidade passiva. Eles trouxeram a cópia do RG. Pronto. Quando a gente viu, até foi dada a possibilidade da Procuradoria, doutor Anselmo, refazer a denúncia, ele manteve, e aí houve a absolvição. Presidente, a Procuradoria requer a quadratura de acordo, tá? Doutora Alessandra, por gentileza. Já. Só uma observação. O que deve respeito à mas esse tipo de caso, na verdade, nós não estamos analisando a ação que foi feita, nós estamos analisando o regulamento e o que poder. Diferente, ó. O recurso, inclusive, vai nesse sentido. Analisar a infração de campo como uma situação para gerar inépcia na denúncia, mas foi essa que é sustentada. Foi a questão de inépcia por elaborar, mas nós a questão para nesse caso. Agora, o que o doutor traz em relação a se a agremiação se manifesta e traz a documentação do atleta, ou a procuradoria dita na hora, ou então realmente, aí não se aplica sequer o entendimento do doutor Manuel. Eu concordo com ele, inclusive. Porque, no caso, foi dado para o Bom, Esse elemento, isso vai ser objeto do meu recurso, inclusive, porque até sustentado pela doutora Paola, foi o objeto da infração de campo. E não é isso que nós estamos discutindo. Sim. Tá certo. Mas não é essa a infração. vamos lá, só para a gente avançar, sem sermos Mas é um deselegantes. debate maravilhoso. Doutora, ficou absolvido, então, por maioria, tá?
Vamos seguindo a pauta agora. Processo. Tchau, doutora. Obrigado. Processo 913, relatoria da doutora Alessandra com a palavra. Doutor Rafael, pode ser relatório e voto? É 206. Pode? Obrigado. Doutora Alessandra. Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia da douta Procuradoria de Justiça Desportiva em face da agremiação joseense por causar, no artigo 206, por causar atraso de 15 minutos de 11 minutos na entrada da equipe visitante, mas também por ter dado atraso de 14 minutos para o início da partida devido ao guarda de uniformes da equipe. Não tem defesa juntada aos autos, presidente, tem só o relatório de antecedentes, que tem seu antecedente, é esse o relatório. Doutor Rodney, podemos ir para voto? Doutor Rafael também já concordou. Doutora Alessandra com a palavra. Obrigada, presidente. Tendo em vista a aplicação da nossa tabela, já levando em consideração a residência e também da equipe C amadora, o voto, presidente, é de R$ 2.100. Sub-12, mas tem reincidência específica. Não. É o único. 14 atrasos. Então fica 2.100. 650. O regulamento. Obrigado, presidente. Doutora Patrícia, como vota? Acompanha a relatora. Doutor Daniel, Tem muito isso. Acompanho. também acompanho. R$ 150 vezes os 14 minutos, R$ 2.100. Então fica condenado por unanimidade a agremiação no artigo 206, João. Próximo processo da pauta, terceiro do dia, segundo da pauta, processo 926. O processo era de minha relatoria, mas foi redesignado para o doutor Daniel. Com a palavra, doutor. Presidente, processo 926, Juventus contra Ituano, Paulista Sub-15, realizado em sábado, 16 de setembro de 2023. A douta Procuradoria denunciou o técnico Jonatas Prado da Silva do Juventus, em curso no artigo 250, combinado com o 62 do CBJD. Foram 2 atletas, no caso, os 2 também reincidentes, é a mesma questão, né? O atleta Pedro Henrique da Silva Santos, expulso, motivo para atitude antiesportiva ao trocar empurrões com o adversário número 9 com o jogo paralisado. E o Matheus Felipe Pereira Ribeiro, motivo ação temerária por atingir com o pé a perna direita do seu adversário na disputa de bola. O mesmo já tinha sido advertido anteriormente por uma ação temerária por atingir com a sola a canela do seu adversário na disputa de bola. Esse é o relatório. Obrigado, doutor. Com a palavra, a Procuradoria. O procurador não vai se estender, simplesmente sustentar a mesma situação do processo anterior já que julgamos na data de hoje. Obrigado, doutor. A defesa, doutor Rafael. Presidente, eu também, aproveitando o julgamento passado, na mesma esteira, vou pleitear pela absolvição, uma vez que na comprovação nos autos da idade do infrator, dos 2 menores, trata-se de um sub-15, né? É princípio constitucional, na dúvida, favorece o réu, né? Não está provado que trata-se de atletas menores de 14 anos, a categoria admite atleta maior de 14 anos, então eu vou requerer pela absolvição, entendendo que não há a comprovação, né, que é elemento do tipo, ser menor de 14 anos, na denúncia, né? Então, eu vou pedir pela absolvição. Caso não seja esse entendimento de Vossa Excelência, a gente, como foi colocado, é um processo que é um tema que recorrente já está sendo, é bem recorrente aqui no nosso julgamento, presidente,
veja, eu vou insistir ainda na absolvição, entendendo que, primeiro que, questionando no seguinte ponto, a obrigação de orientação do menor, ele é do técnico ou ele é da agremiação como um todo? Ah, entende a defesa que essa orientação ela não cabe única e exclusivamente ao técnico, ela cabe à agremiação, né? O dirigente, o gerente, o diretor de futebol, o assistente, ele cabe a ele também fazer essa orientação ao menor, né? E por que, que o técnico ele tem que ser punido, né? Vossa Excelência, e aí para enriquecer o debate, levanta o princípio da proteção integral, né? E eu provoco Vossa Excelência no princípio da legalidade, né? Veja, fazendo uma analogia, se aqui estivéssemos tratando aqui de um crime, né, de uma infração penal, jamais você poderia punir uma pessoa ou outra pessoa. O tipo, ele é incondicional. Ele abre um leque para punição, e isso não pode ser permitido, né? O princípio da legalidade, colocado tanto na Constituição, quanto no CBJD, quanto no Código Penal, quando a gente trata de sanção, de pena, de punição, ele não pode abrir, ele tem que punir o infrator. Aqui não. Aqui abre uma possibilidade, fala, olha, ou você vai punir o técnico, ou você pune o representante legal. Assim, ou seja, você escolhe um e aponta e pune. Isso é inconstitucional. Fazendo analogicamente, trazendo, né, para o direito criminal, Vossa Excelência sabe melhor do que qualquer um aqui na mesa que jamais você poderia indiciar que seja um indiciamento de uma pessoa ou de outra por um fato cometido, né? Se a gente vai buscar se é instaurado o inquérito policial, é justamente para se buscar autoria. E se você não consegue chegar na autoria de quem cometeu aquele ato, no máximo que pode ocorrer seria uma caso tentativa. Os envolvidos responderem por tentativa, mas jamais, né, permitir a punição de uma pessoa ou de outra pessoa. Portanto, presidente, eu vou insistir na absolvição por todas as razões que eu já apresentei aqui em julgamento, né, pelo o fato ter trazido do julgamento passado a questão da comprovação da idade, que é um elemento do tipo também não estar presente nesse caso, por entender que trata-se de um princípio incondicional, que antes da gente pensar numa proteção integral, a gente tem que pensar assim, na Constituição, né, num princípio da legalidade, vendo aqui, trazendo, questionando, né, a quem cabe essa orientação, se essa orientação cabe ao técnico ou se não cabe a uma agremiação quanto todo, por todas essas razões. Caso não for esse o entendimento, a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, doutor Daniel, como vota? Para manter a coerência já de 3 sessões, voto pela absolvição por entender inconstitucional o artigo e acolhendo as demais argumentações trazidas pela defesa. Obrigado, doutor Daniel. Doutora Alessandra? Obrigada, presidente. Parabenizar o doutor Rafael, já conheço essa tese, também o doutor Daniel e mais uma vez o doutor Rodney. Aqui eu vou manter a coerência do que eu já tenho, mas eu vou divergir do julgamento anterior, porque no caso, no meu entendimento, na forma como eu votei, não é um caso análogo. Aquele eu interpretei dentro do artigo denunciado. Aqui eu entendi, como Vossa Excelência colocou no julgamento anterior, mas eu vou divergir porque eu vou analisar os fatos que estão presentes aqui, que são as súmulas descritas com as atitudes levadas em consideração e também porque a defesa não trouxe nenhum outro elemento capaz de demonstrar que cumpriu o 162. Já em benefício desse próprio atleta colocar o 62 ser um sub-15, então eu vou pedir vênia e vou discordar do relator para condenar o técnico em suspensão em uma partida, tendo em vista mesmo o primário, que foram 2 condutas distintas. Também. Obrigado, doutora Alessandra. Doutora Patrícia, como vota? Mais ou menos não é análogo realmente, porque aqui a gente tem na súmula a descrição, né? Mas assim, eu acho importante registrar novamente
aquilo que o doutor Rafael também levantou, de quem seria a responsabilidade. Acho que nesses casos que a gente tem uma competição de sub-14, sub-15, e acho que tem que trazer também esses outros elementos, né? A agremiação não se dá o trabalho, nem o técnico, nem de fazer um vídeo que a gente está cansado de ver no WhatsApp e mandar para a gente, olha, eu fiz essas ações, eu estou aqui no campo, ó, tá vendo? Tem essas ações, tem essas campanhas, isso tudo a gente tem que fazer, assim, eu me sinto um pouco desconfortável do lado do artigo, porque estou construindo aí um entendimento, não estou certa, mas acompanho muito do que o doutor Daniel, o doutor Rafael pensa. Mas também me sinto desconfortável de absolver um técnico, apesar de achar que ele não tem uma não deveria talvez ter uma responsabilidade direta, em que pese o doutor Jordani entenda que sim, eu acho que entenda, porque a gente tem que usar o futebol para poder fomentar, trata não só de esporte, mas também de construir ali um caráter de um indivíduo que está em formação, compreendo tudo isso. Mas também a gente não pode, assim, a gente não pode descaracterizar tudo que está no regulamento, que está no CBJD, né? Mas também a gente não pode fazer isso virar aquela coisa, só absolvição. Eu estou colocando isso porque cada caso é um caso, né? Por exemplo, eu me sinto desconfortável de julgar um técnico porque o atleta deu uma porrada no outro e o cara vai ficar suspenso, sei lá, 3, 5 partidas. Isso me incomoda. Tá? Mas também me incomoda o fato do técnico não vir, de alguma forma, trazer uma informação. A gente só tem papel aqui, é súmula, regulamento, lei, e isso é muito difícil. A gente tem que sentir o negócio. A gente está falando de uma categoria de uma categoria de sub-14, sub-15. Isso é importante, talvez mais importante do que os profissionais, porque a gente está falando de uma formação de atleta. A gente bate isso toda hora, mas precisa da contribuição, realmente, precisa da contribuição da agremiação, do técnico, precisa dele depender. Ah, estou sendo denunciado, a obrigação dele é se dar o trabalho de entrar em contato com esse tribunal para dar o mínimo de satisfação. Nesse sentido, é que eu estou colocando essas questões aqui, diante do coisa, eu, assim, eu vou divergir da absolvição, e a doutora Alessandra colocou a suspensão de uma partida, apesar que ele é primário, né? Vai acabar, uma parte, vai dar muita confusão, porque acho que é por causa da confusão do artigo, porque essa é uma partida, você já está com benefício. Dois atletas, 2 situações. Eu vou acompanhar a divergência, uma partida, pelos argumentos que eu já coloquei aqui para vocês. É assim que voto. Obrigado, doutora Patrícia. Nosso segundo caso hoje aí desse tema. Eu vou ter que trazer algumas outras considerações só por conta do que foi trazido aí pelo doutor Rafael em sua tese. Então, primeiro, com relação ao princípio da legalidade, no direito penal não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Eu acho que já não se aplica nesse caso, porque nós temos aqui a previsão no CBJD, nós estamos analisando um caso com previsão no regulamento do direito desportivo. Então, eu acho que não há, respeitosamente, que se falar em não observância do princípio da legalidade. E ainda, ao utilizarmos o direito penal aqui, eu acho que é o caso de trazermos alguns institutos, alguns princípios, e não especificamente o direito penal, porque o direito penal é a última ratio, é a seara do direito que tem uma intervenção mais severa. Então, nós podemos usar alguns princípios, ao meu ver, até porque o CBJD também traz institutos semelhantes, mas não fazer uma comparação com relação à aplicação da pena, por exemplo. Tá? Então, eu acho que aqui, por expressa disposição da lei, eu já disse que, ao meu ver, respeitando os entendimentos diversos, esse dispositivo ele é constitucional, por tudo que eu já disse, inclusive por ter, aí eu acho que talvez até me sugestione nesse sentido, vivenciado essa questão de alojamento desde os 12 anos e saber a importância de orientação desses garotos, a lei traz, responderá ao seu técnico. E o técnico, ao meu ver, ele é o representante imediato, o superior hierárquico imediato do atleta. Então, não vejo problema nenhum na responsabilização e acredito ainda que, em havendo essas responsabilizações, nós passaremos até a comprovação de que eles estão sendo orientados. Acredito que, com o tempo, isso daí vai se tornar
ou torço para que isso aconteça, uma questão superada, porque basta, como a doutora Patrícia mencionou, um vídeo, qualquer coisa que comprove efetivamente, não é para vir aqui a defesa e falar: "Ó, ele foi orientado", que o garoto foi orientado. Então eu acho que por essas razões deve sim haver a responsabilização. E aqui também, ao mencionar, desculpa me estender, o princípio da proteção integral, eu usei aqui simbolicamente, porque isso é um princípio do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas essa ideia desse princípio também é trazida na Constituição, inclusive na dignidade da pessoa humana e todas as outras formas de proteção da criança e do adolescente. Para não me estender demais, nesse caso, indo contra o que eu mesmo acabo fundamentando, eu vou pela absolvição no sentido da ilegitimidade passiva que foi trazida pela defesa, e eu podia apostar que o doutor Rafael ia trazer essa tese, porque é sub-15, então nós precisamos da comprovação de ser um atleta menor de 14 anos. Se fosse sub-13, certamente o seria, mas sub-15, surgindo a dúvida, eu voto pela absolvição. Então, João, fica o técnico, ora denunciado, o senhor Jonatas Prado da Silva, absolvido por maioria, tá? Quero acordo, presidente. Doutor Daniel, esse é com Vossa Excelência, tá bom? Deixa eu só voltar aqui. Desculpem-me. Avançando, processo de número 4 da pauta, processo 929, denunciado Cauê Luiz Alves de Souza, de relatoria do doutor Daniel, com a palavra, doutor. Presidente 929, Brachina contra São Paulo, sub-17, sábado 16 de setembro de 2023, denunciado o atleta do São Paulo, Cauê Luiz Alves de Souza, em curso no artigo 258 do CBJD. Conforme denúncia, segundo o cartão amarelo, motivo após sido advertido aos 61 minutos da partida por discordar das decisões da arbitragem, foi novamente advertido após o término da partida por desferir palavras provocativas ao seu adversário, dando início a um princípio de tumulto rapidamente contido pela equipe de arbitragem. Ele é primário e houve juntar a defesa escrita. Posso fazer o resumo da defesa? Deixa Ou o doutor Rodney, tá bom? só para a gente seguir a ordem. Doutor Rodney, com a palavra. Obrigado, doutor. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Rodney, doutor Daniel, para a defesa escrita, apresentação e depois voto. Resumidamente, a defesa escrita traz uma tese só: inépcia da denúncia. Conforme estabelece CBJD no artigo 79, a denúncia deverá conter descrição detalhada dos fatos, qualificação do infrator, dispositivo supostamente infringido. Me permita ler só um parágrafo aqui que resume a tese. Aspas. Importante destacar que, em que pese as regras da modalidade autorizar a aplicação de cartão amarelo por provocações, é dever do árbitro da partida relatar quais provocações ocorreram, sob pena de incorrer nas penas do artigo 266 do CBJD, por deixar de relatar as ocorrências disciplinares da partida ou fazê-lo de modo a impossibilitar ou dificultar a punição de infratores. Esse é o relatório da defesa escrita. Pode ir para voto, por gentileza, doutor. Afasto, perdão, presidente, voto da seguinte forma: afasto a alegação de inépcia aqui da defesa escrita e voto pela pena de uma partida convertida em advertência. Esse é meu voto. Obrigado, doutor. Como vota a doutora Eu Alessandra? acompanho, presidente. Doutora Patrícia? Pelas mesmas razões, acompanho. Também voto com o relator. Então, condenado por unanimidade a uma partida de suspensão, convertido em advertência, o atleta Cauê Luiz Alves de Souza. João.
Elas tinham melhorado, né? Voltaram a ficar ruins, né? Então, acho que precisamos novamente notificar a comissão de arbitragem. Próximo processo da pauta, o quinto processo 930 de 2023, Campeonato Feminino Sub-15. Relatoria, doutora Patrícia, com a palavra, doutora. Pode terminar, tranquila. Já. Bom, processo 930, feminino sub-15, equipe Realidade Jovem em São Paulo. Bom, a Procuradoria ofereceu denúncia em relação à equipe Realidade Jovem por infração ao artigo 206, atraso de 9 minutos do início da partida, por falta de policiamento. Diante disso, são 9 minutos. Tem mais aqui, né? Tem mais aqui. Então, esse é o primeiro denunciado, então tá a equipe no 206, o segundo denunciado é Doroteia de Souza e Oliveira, também da equipe Realidade Jovem, por suposta infração do 258, parágrafo 2º, inciso 2º. Conforme consta no item observações da súmula, informo que quando já estava a 7 minutos de atraso do início da partida, calma aí, não é aqui. Informo que aos 43 minutos de jogo, a senhora Doroteia também se encontrava na área técnica da equipe da Associação Realidade Jovem, reclamando assintosamente contra as decisões da equipe de arbitragem. Então, solicitamos que ela se retirasse deste local designado apenas para oficiais. Ela estava no local dos oficiais da arbitragem. Então, diz respeito à arbitragem. Deixa eu ver qual é o terceiro aqui. Terceiro, infrator é Diego Cavalheira Tedin de Sá Leite, também por sua próxima infração no 258, parágrafo 2º, segundo da equipe São Paulo. Deixa eu ver aqui o caso dele. O dele está aqui em cima. Douglas Cap se aproximou, informe que quando já estava 7 minutos de atraso do início da partida, o delegado da partida, Douglas, se aproximou juntamente com o segurança da equipe São Paulo, nos informando que o jogo poderia ser iniciado com a segurança informada acima. E peço ao delegado que agilize os dados CNPJ de segurança responsável. O senhor supervisor Diego, com uma voz alterada, braços abertos e gesticulando, dizendo as seguintes palavras, abre aspas, por que não começou esse jogo ainda? Eu, árbitro da partida, pedi calma ao mesmo e o mesmo continuou gesticulando e com falta de respeito. A partir deste momento, eu pergunto o seu nome e notei que não era um oficial da equipe e o mesmo não poderia estar ali naquele local, ainda alterado, gesticulando e se impondo com palavras, pedir, por favor, para que o mesmo se retire daquele local designado aos oficiais de equipe. Neste momento, a polícia chega ao estádio e dá sequência. Então, diante disso, ele também está denunciado no 258. E esses são os termos da denúncia. Deixa eu só uma observação de antecedentes. Não tem antecedentes. Obrigado, doutora Patrícia. Com a palavra, a Procuradoria. Obrigado, presidente. Nobre relatora, doutora Patrícia. Antes de entrar no mérito de cada denunciado, presidente, eu gostaria de primeiro fazer uma correção de erro material que consta na denúncia. A denúncia consta onde está destacado 9 minutos da partida face à ausência de ambulância, na verdade, é em razão da falta de policiamento. Até para que a defesa, muito embora ela tenha vindo escrita, mas eventualmente em alguma situação de recurso não sustente qualquer situação relativa de nulidade em razão disso. E a segunda situação, presidente, a Procuradoria gostaria de aditar a denúncia em face do segundo e do terceiro denunciado e agregar, além do 258, o 258B. Porque se eles não estavam credenciados para estar naquele espaço, me parece que estão ali numa situação de invasão, de campo de jogo. Portanto, a Procuradoria gostaria de aditar, agregando o 258B ao primeiro, ao segundo e ao terceiro denunciado. Feita essas situações de ordem, presidente, com relação à agremiação no 206, fato inequívoco, e aqui, relembrando o saudoso doutor João Zanforlin, contra o relógio não há argumentos. Uma vez que se
iniciou a partida, né, o tempo regulamentar ali previsto para início daquela partida, né, não há como fazer qualquer tipo de contra-argumento com relação ao relógio. Portanto, aqui bem evidenciado a questão do atraso em razão do policiamento, em 9 minutos. Com relação à segunda denunciada, a senhora Doroteia de Souza, muito embora, e aqui a gente volta àquela situação da redação da súmula, né? Já bem destacado, inclusive, hoje pelo presidente, de que as súmulas haviam melhorado em sua redação, mas elas voltaram a piorar quando os árbitros não trazem aqui exatamente quais foram as palavras ditas. Mas, ainda assim, me parece que foi uma partida um pouco tumultuada, né? Razão pelo qual, inclusive, pode ter ensejado essas reclamações de maneira mais assintosa, gesticulações, enfim, nessa seara. Então, eu também mantenho o 258, obviamente que analisando, né, cada auditor aí de maneira muito criteriosa, a gente sabe do entendimento de cada um. No entanto, a Procuradoria sustenta aqui que o fato de estar descrito mais de uma vez e para o segundo e o terceiro denunciado nesta peça a situação da reclamação assintosa e com gestos, me parece que me salta aos olhos essa situação um pouco mais gravosa, em que pese em relação à senhora Doroteia, não ter aqui exatamente as palavras ditas, mas eu mantenho. E agrego o 258B, porque também vem descrito em súmula de que ela não estava credenciada, portanto, não poderia estar aonde está. Né? Entendo eu que houve ali uma invasão do campo de jogo. Com relação ao terceiro denunciado, o senhor Diego Cavalheira Tedim de Sá, esse ainda tem aqui uma frase, né, descrita pela arbitragem, porque não, ele disse, porque não começou este jogo ainda, né, em que pese não ser uma frase, né, de qualquer ofensa, mas ainda assim pode ser caracterizada assim a depender da situação, a depender da maneira como ele se dirige ao árbitro, e aqui não é uma ofensa, mas simplesmente uma situação contrária à ética e à disciplina desportiva, por isso que ele está encartado no 258 caput, né, em que pese estar aqui também, no meu entendimento pessoal, né, um erro material com relação à tipificação, porque consta o artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, no entendimento desse procurador, na verdade, é o artigo 258 caput, e não a questão da ofensa em si. Então, feitas essas observações, também mantenho no 258 caput, e aí entendo, por favor, os novos auditores, também como um aditamento, retirando o parágrafo 2º e inciso 2º, mantendo no caput, e agrego também ao terceiro denunciado o 258B, pelas razões aqui já suscitadas, e aguardo a condenação de todos, presidente. Obrigado, doutor Rodney. Doutor Rafael, vamos só primeiro para a defesa escrita, porque eu acho que tem um vídeo, e aí o senhor vai na sequência, tá? Doutora Patrícia, pode ver para a gente a defesa escrita? E João, acho que tem um videozinho da defesa, tá? Obrigado. Vamos lá, defesa do São Paulo. Bom, o São Paulo apresenta a defesa escrita. Vou resumir. Trazem as informações que se tratam de réu primário. No mérito, a defesa alega que não se configura a infração no 258. Destaca que a atuação do corpo técnico de São Paulo se dá em preservação da modalidade, insiste pelo início da partida, inclusive oferece meios que possibilita uma mostra atitude condizente com a instituição. Conforme a súmula, havia uma ausência de policiamento para o início da partida e conforme levantado posteriormente junto com o adversário por esta ser a sua primeira competição de base, não conhecia, abre entre parênteses, ainda que fora apresentada esta opção em reunião de operação da partida, os meios disponíveis para a utilização de segurança privada. Percebida a ausência de policiamento, o São Paulo, através de seu supervisor, ora, o denunciado Diego, ofereceu aos responsáveis pela operação da partida da Federação Paulista, o delegado e equipe de apoio, 2 dos seus seguranças que viajaram com a equipe, a fim de não causar atraso e, consequentemente, resguardar o adversário de possíveis punições. Ocorre imposição colaborativa das equipes, tanto que o delegado da partida
quanto à equipe de arbitragem não demonstravam interesse na resolução do imbróglio, lidando com uma demonstração de indiferença ao prolongamento do atraso. Este motivo causou revolta tanto na equipe do Realidade Jovem quanto do São Paulo, principalmente quando este clube já havia apresentado uma solução possível. Frisa-se, por oportuno, que a completa impertinência na indicação do árbitro em súmula de que o denunciado não poderia estar naquele local, já que o supervisor credenciado na Zona Azul, o que lhe confere acesso ao campo, e uma vez a partida não havia sido iniciada. Era ele mesmo que conduzia a solução do imbróglio referente ao policiamento. Avançando, não há nos autos qualquer infração disciplinar praticada pelo denunciado. O supracitado dispositivo não prevê a punição por reclamações, somente por reclamações desrespeitosas. O fato é que no relator sumular há sequer qualquer palavra de xingamento ou baixo calão. Aí traz mais algumas coisas aqui, eu vou pular, porque como de costume, já costume, ela está falando, citando aqui a questão da defesa, não proferiu reclamações desrespeitosas, o máximo que pode acontecer é a pressão por parte do supervisor de futebol para que a partida fosse iniciada, que foi as alegações da defesa, que houve uma pressão do senhor Diego em relação à arbitragem para que começasse a partida, já que ele tinha trazido ali uma solução dos seguranças privados. O oficial de árbitro de futebol deve ser respeitado, É que tem mais coisas. Vou pulando isso aqui. Por acaso, toda a situação registrada de maneira amadora, por um pai de um atleta de São Paulo que realizava uma live, vídeo que está disponível, que eu acho que isso é pertinente a gente ver aqui, trazer aí, ó, agora a narrativa retroativa, nesse da partida, minutos da gravação, aí ela trouxe um destaque aqui, a defesa, minutos da gravação, 5:44, delegado da partida caminha em direção da arbitragem pós-protocolo, da entrada para comunicar acerca da ausência de policiamento. No minuto da gravação 10:31, o Banco do São Paulo, através do treinador Vinícius, comunica o delegado acerca da solução apresentada pelo supervisor extracampo. 10:46, delegado caminha em direção à arbitragem e permanece conversando até que inicie um deslocamento até o supervisor do São Paulo. 14 minutos. Após conversa com o supervisor, anotações pertinentes, né, de protocolar, o delegado da partida inicia o deslocamento ao meio do campo com segurança designada à escolta e arbitragem. 14 minutos e 48 do vídeo. Segurança do São Paulo, designada a escolta de arbitragem, e o delegado da partida atinge o meio do campo, próximo à arbitragem. Neste exato momento, a partida já dispunha de regularidade para que seu início fosse dado. Aos 16 minutos e 58, integração entre o supervisor do São Paulo, o delegado da partida e a arbitragem, em razão do descontentamento pelo prolongamento do atraso. A partida já dispunha de regularidade para o início há mais de 2 minutos. Aí 20 minutos, ponto 6, é a hora que tem a chegada do policiamento. Então, a defesa traz uma descrição aqui do que vai ser visto na imagem, que eu acho que é um vídeo longo, pelo jeito, mas ela está descrevendo cada etapa, acho interessante nós olharmos com atenção. Ainda... Bom, para fechar aqui, ela está pedindo a absolvição do senhor Diego, né, por total tipicidade de conduta, conforme consta no vídeo que está sendo trazido aos autos. E também, diante dos bons antecedentes e tudo mais, pede absolvição por entender a reclamação passou do limite justificado. Resumidamente, bem resumidamente, é esse o pedido e, eventualmente, caso não seja do entendimento pela absolvição, que seja uma partida convertida em advertência. Agora a gente pode ir por... Obrigado, doutor. Irmãos, pode dar o play, João, para a gente? Separa. Sim. Você consegue separar aí? Os minutinhos? Nossa, mas tá pequeno, não? Tá pequeno. Denise, cuidado. Esse é o primeiro minuto que ele destaca. Será que dá pra gente ir falando pra gente nesse tempo? Só pra gente poder, né? Pra nos ajudar.
Aí as falou que tinha, mas daí alguém tá dentro do carro. Diferente dela. Vai ver, você vai ver o jogo, amor. Essa daqui eu dormi lá em casa essa semana, falando aí. Dormi lá em São Paulo. Sofia. Olha isso. Minas. Mas o gol foi dele. Sabe? Por que você tá morando nessa? Paulo café aí, depois me fala. Nossa, você não curtiu a casa. Dentro do carro. Ah, é ali, ó. Ó, lá naquele motocinho lá, ó. Lá tem água, vai lá. Cara, cadê a água? Ó, eu tô incumbido de fazer a filmagem. Ela tá no branco. A Isabela tá no branco. Tô enxergando? Ô, gordo, e aí? O banho hoje? Bem? Passei que eu nem vi. Decidiu sentar aqui, ó. É porque eu tô. Yasmin, vem aqui. Yasmin. Doutor Rafael, para a defesa dos outros dois denunciados, com a palavra. Presidente, em relação à agremiação, o atraso ele se deu por falta do policiamento, né? A defesa entende que o policiamento ele foge do escopo do controle da agremiação, né? Trata-se de uma força estatal, ela perde o poder de gerência. Portanto, presidente, eu vou requerer pela absolvição, entendendo ali que a agremiação não pode ser condenada tanto a título de dolo ou culpa, né, por conta do atraso do policiamento, né? Ela não tem gerência nenhuma, alguma, nesse aspecto. Já, caso não for esse entendimento de Vossa Excelência, a aplicação da pena mínima, levando em consideração o benefício do 182 por se tratar de campeonato amador, a competição amadora. Já em relação à senhora Doroteia, na questão do 258, eu vou pleitear pela absolvição e eu vou até entendendo, puxando até o raciocínio que foi levantado no julgamento passado, né? Quando a gente tratou do princípio da legalidade, né, que diz que não há infração ética desportiva sem a prévia combinação legal. No tipo do 258, parágrafo 2º e 2º, veja, reclamar assintosamente não é uma infração antidesportiva. Não está prevista essa conduta. O que está previsto é reclamação desrespeitosa. Agora, reclamação assintosa, entende a defesa que não é uma conduta antidesportiva, não é passível a punição por falta de respaldo legal, uma vez que o tipo penal ele traz a questão do desrespeito e não do assintoso. Às vezes a reclamação ela pode ser persistente, pode ser assintosa, né? Mas dentro do limite
do que é lícito, do que é respeitoso. E tratando-se da... E no tocante ao editamento feito pela Procuradoria no 258B, presidente, eu vou pedir também pela absolvição. Já foi discutido aqui entre a gente que o 258B ele exige, né, aquela quebra, você transpor uma barreira. Não foi relatado pelo árbitro que não a denunciada não violou nada, não quebrou nada, não transpôs nada. Ela entrou ao contrário do que do outro denunciado, no qual ele deixa claro que ele verifica que o mesmo não poderia estar ali. No contrário da dona Doroteia, ele só pede para que ela saia, mas não relata nada que ela tenha vencido nenhum obstáculo que foi posto para que possa ser condenada ali no 258B. Então, eu vou pedir pela absolvição também. Caso não for esse entendimento, presidente, eu vou levantar até uma questão aqui de legitimidade, porque eu não consegui verificar qual que é a função da dona Doroteia, o que que ela é, na verdade, né? Eu não sei se ela faz parte da comissão, se não. Então, se ela vai ser punida por dias ou se cabe, se a justiça esportiva tem esse condão de punir, uma vez que a gente não sabe nem quem ela é, se ela é uma torcedora, né? Ela era o quê? Ela é a presidente, ela é uma diretora, uma gerente, ela é a faxineira. Eu não consegui identificar aqui qual que é a função da dona Doroteia. E aí, nesse sentido, caso também não for esse entendimento de Vossa Excelência, a aplicação da pena mínima levando em consideração o benefício do 82. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, a relatora, a doutora Patrícia. Vamos lá. Bom, eu também confesso que fiquei com a dúvida, que eu não sei qual é a função dela aqui no processo. A gente não tem como saber isso, João? É. Ela é. Sim. Não, se ela estava numa área ali, provavelmente não, mas a gente só não sabe qual é a função dela, né? Até para poder enquadrar dentro do 258B. Ela não está na súmula. Então ela deve ser dirigente. Ela deve ser dirigente e estava com crachá. É. Não está na súmula. É difícil, né? Eu vou começar pelo. Só natural. Mas você vê como é importante a gente ter elementos, né? Coisa parece que é um detalhe que falta aqui. Quando falou Doroteia, tá bom, mas quem é? A gente toda hora tem isso, mas sempre bom, aliás, sempre bom, é importante para o julgamento. Eu vou começar pelo 206, que são os 9 minutos, que é em relação à equipe mandante, né? Que é a realidade jovem. A questão do policiamento, que teve o atraso e tudo mais, assim, eu ainda insisto que a responsabilidade é do mandante, né? Assim, o policiamento não chegou em tempo, chegou depois, mas a gente não tem assim um documento comprobatório por que não chegou, por que atrasou. Em outros casos similares, a gente sempre, quando é possível, a própria agremiação para se isentar de multa acaba trazendo um documento concreto da própria polícia pela razão. Como não existe esse documento, eu acolho o pedido da Procuradoria na multa pelo 206, 9 minutos, né? Que são 1.350, né? Mas eles são reincidentes, né? São, né? Então, o dobro, 2.700. É assim como eu voto em relação à multa. 2.700. Com relação à questão da ocorrência da Doroteia, né? Bom, apesar de ela não constar na súmula, temos uma informação de que ela faz parte da equipe, e a gente entende que não temos que desprestigiar isso, não cabe aí uma absolvição, no meu modo de ver.
Até porque, se ela estava transigindo dentro do campo, deveria ter algum crachá, alguma coisa, tanto que ela tem nome, sobrenome, e o árbitro pegou e deu fez esse relatório, né? Entendo que ainda que não esteja especificado as reclamações, poderia estar, e muitas vezes estão, mas o árbitro naturalmente coloca que ela reclamou assintosamente. Sim, a pessoa pode reclamar, isso é um jogo de futebol, não é um culto sagrado, mas que depender não é, né? Mas vocês entenderam. Mas a questão é que existe aí um incômodo da arbitragem, né? Até mesmo porque a arbitragem está ali desenvolvendo ali seu trabalho, vem uma pessoa, começa a reclamar assintosamente, não contra as suas decisões, eu entendo que está caracterizado aí dentro de uma conduta antidesportiva, especialmente porque não era nem para ela estar dentro do lugar onde era destinado aos oficiais. Então, eu acolho nesse sentido os termos da denúncia e do aditamento, bom, mas por ser primária, aí que tá, vai será em dias, né? Porque a gente não tem dias, né? O problema é que um dia são 15 dias. Bom, mas apesar de todas as minhas alegações, eu entendo que também suspender ela por 15 dias seria a suspensão de 15 dias, meu Deus. Eu acho desproporcional diante dos meus argumentos, assim, eu acho desproporcional, porque como a gente não tem essa informação correta, punir ela, mesmo que tenha as reclamações, como ela é primária, não tem nenhum outro elemento, eu vou colocar como a advertência, converto em advertência por essas razões, porque simplesmente a gente não tem muitas informações, acho que ela é primária e, apesar das reclamações, fica o caráter, né, fica uma advertência para que tal situação não se proceda. Então, em relação a ela, eu voto dessa forma. Agora, em relação ao senhor Diego, já temos uma situação um pouco diferente no meu modo de ver. O B não, um vai acabar pegando, puxando o outro, né? Porque se eu der na verdade, ela, pera só um minutinho, doutor. Invadir local destinado. É porque ela invadiu o lugar destinado para reclamar com a arbitragem, um absorveu o outro, né? Então, fica. Na verdade, ela fica suspensa, ela fica advertida no 258B, porque o 258 ela invadiu para poder cometer as reclamações. Exatamente. Uma coisa foi prorrogada. Do senhor Diego, me permita aqui também fatiar isso aqui. Só para esclarecer o que consta na súmula. Bom, em que pese o São Paulo ter trazido as imagens, gostaria de destacar que, particularmente, não foram suficientes para poder descaracterizá-lo aqui dessa infração. Entendo que estava longe, estava distante, não consegui visualizar cada momento que foi descrito pela defesa, comparando com o vídeo que nós visualizamos aqui. E por essa razão, eu vou me valer do que consta nos termos da denúncia e das observações do árbitro. E quanto a isso, o que o árbitro descreve é que o senhor Diego, supervisor, estava com a voz alterada, gesticulando, dizendo as seguintes palavras: "Por que não começou o jogo antes?" E o árbitro pediu calma, o que eu vejo que havia bastante animosidade nessa relação aí, nessa conversa deles, nessa discussão. E ainda assim o senhor Diego continuou gesticulando. E perguntou, que notou que não era oficial da equipe, não poderia ali estar no local. E ainda estava alterado, gesticulando com palavras.
pedir para que o mesmo se retirasse daquele local designado aos oficiais. Neste momento, a polícia chega. Gente, eu só tô, desculpa estar refazendo isso, porque o que acontece? A gente aqui tem uma situação um pouco diferente. A gente vê que houve uma animosidade, tanto que o árbitro tenta relatar isso com alguma certa riqueza de detalhes. E isso aqui não aparece nos vídeos que foram trazidos pela defesa. A gente não consegui visualizar isso. Eu entendo que está caracterizado aqui a questão do 258, a questão de desrespeito. Eu entendo que é desrespeitoso, sim, a forma. Às vezes tudo bem, você vai falar um palavrão, você vai fazer, mas a forma que a pessoa está gesticulando, um homem está falando com o outro, gesticulando, o próprio árbitro pedindo arbitragem, para mim está caracterizado 258, inciso 2. E nesse sentido aqui, ele também é primário, mas diante da situação eu vou votar por uma partida. E no 2... Em dias. Em dias, é verdade. Não tem o que fazer, 15 dias, mínimo de 15 dias. Pela atitude, então foi muito mais bem descrita, percebo que, você veja que até o tom que está escrito em relação a ele, a senhora Doroteia, é um pouco diferente, então vai ser em dia 15 dias. E o 258B, que foi o pedido também seria 15 dias, né? Porque não pode 15 dias, 180 para qualquer outra pessoa. É a questão que ele também invadiu o local de arbitragem porque estava sem o crachá, né? Ou porque não era membro. Hum. 30 dias. No 258? 258. Eu coloco 15 dias no 258. 2 e mais 15 no 258B. 258B. Tá ótimo. Obrigado, doutora Patrícia. Como vota a doutora Alessandra? Obrigada, presidente. Parabenizar mais uma vez a Procuradoria, Defesa e Relatora. Quanto à agremiação, eu acompanho integralmente, é reincidente, a tabela já leva em consideração se a equipe é amadora. Quanto à senhora Doroteia, eu vou acompanhar, vou absorver, na verdade, eu vou desclassificar, absolver no 258 e desclassificar para o 258 caput, sem ser o B, tendo em vista que eu entendo que as palavras ditas não são suficientes para caracterizar a tipificação, mas o fato dela adentrar, eu entendo que é caso de indisciplina, motivo pelo qual eu entendo pela advertência, tendo em vista a baixa lesividade. Agora, potencial lesivo, desculpa. Quanto ao senhor Diego Cavalheira, eu vou voltar, presidente, em 15 dias tão somente. Entendo que a invasão se deu para cometer o 258, parágrafo 2º, inciso 2º, de forma que absorve. Dessa forma, ficou na suspensão em 15 dias. É isso. Obrigado, doutora. Como vota o doutor Daniel? Presidente, voto com a relatora no caso da agremiação Realidade Jovem. Eu fiquei com dúvida, confesso, no caso da Doroteia, se houve divergência ou não. Doroteia, a doutora Alessandra votou no 258, pena Tá. de advertência. Perfeito. Então, acompanho a divergência tanto na Doroteia quanto no Diego, presidente. Só uma observação, eu peço vênia e também vou acompanhar, porque senão vai ficar 30 dias, na verdade, 15 dias, realmente, doutora Alessandra, ele invadiu a área técnica para poder falar, né, reclamar, etc e tal. Então, eu acompanho, vou mudar meu voto para 15 dias. Uma situação está certo, prorrogar outra. Obrigada. Obrigado, doutora. No da Doroteia, mantém, né? Tá bom, obrigado. Eu vou acompanhar o voto com relação ao 206. João, então fica a agremiação condenada por unanimidade ao pagamento de R$ 2.700 pelo atraso, tá? Com relação à senhora Doroteia, eu peço vênia à relatora e vou acompanhar o voto divergente, também pela desclassificação por artigo 258, então fica por maioria condenada no 258 a pena de advertência. Com relação ao senhor Diego Cavalheira, acho que
Doutora Patrícia retificou seu voto acompanhando do relator, então fica por unanimidade condenado no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, a pena de 15 dias. Ixi, saiu aqui? Caralho. Por prazo. Não, não. Mas eu não tô com voto de presidente. É. Doroteia. Cadê? Artigo 258. Avançando, perdão. Foi, João, foi, doutora Patrícia. Avançando o sexto processo, processo 931, de relatoria do da doutora, perdão, Alessandra, com a palavra. Obrigada, presidente. É processo 931 de 2023, denunciada a atleta senhora Eduarda Camargos Pereira por incursão no 250 caput de CBJD, sob as razões de segunda procuradoria, após, conforme relato do árbitro, a denunciada, após ter sido advertida anteriormente por uma ação temerária, agarrou acintuosamente sua adversária número 7 na disputa de bola. Ela é primária, tem defesa escrita, não há documentos juntados com a defesa, apenas a defesa escrita. Presidente, eu vou deixar passar para. Doutor Rodney, pode ir para voto? É 250. Obrigado, doutor Rodney. Doutora Alessandra, com a palavra. Obrigada, presidente. Só destacando que a defesa deixa claro que o árbitro sobrepesou, dentro do seu poder discricionário a gravidade da conduta, optando por aplicar o cartão vermelho direto, juntou algumas decisões do STJD, falando da atitude antidesportiva, que eles entendem que não houve deslealdade ou hostilidade da atleta denunciada. Bom, então pede a absolvição e subsidiariamente uma partida convertida em advertência. Vou entender o nosso entendimento dessa outra comissão de suspensão e uma partida convertida em advertência. Obrigado, doutora Alessandra. Doutora Patrícia, como vota? Acompanho. Obrigado, doutor Daniel. Presidente. Obrigado, eu também acompanho. Então fica por unanimidade a denunciada Eduarda Camargos Pereira, da equipe do São Paulo, condenada no artigo 250 caput a uma partida de suspensão convertida em advertência. Próximo processo da pauta, processo 932, Campeonato Paulista Sub-23, segunda divisão. Relatora, doutora Patrícia, com a palavra, doutora. Bom, processo da 932/2023, Paulista Sub-23, segunda divisão, equipe Taquaritinga
Taquaritinga e Catanduva. Bom, de acordo com a denúncia, em relação ao senhor Lucas Pires Salles, por suposta infração do 250 do CBJD da equipe Taquaritinga. De acordo com o relato do árbitro, expulso em decorrência do segundo cartão amarelo por atitude antidesportiva, ao confrontar e empurrar com a cabeça do adversário número 4, Rodrigo, quando o jogo estava paralisado para uma cobrança de falta. Esse é, inclusive, o recorte da súmula, mas abaixo tem uma imagem, inclusive, desse lance, trazido pela Procuradoria, onde se destaca exatamente o momento do ocorrido, né? Destaca ainda a Procuradoria, que provavelmente houve uma pequena discussão em relação ao denunciado de adversário e empurrão com a testa. Bom, esse é o único atleta, aliás, o único denunciado. Basicamente, é isso, esses os termos da denúncia. Obrigado, doutora Patrícia. Com a palavra a Procuradoria. Obrigado, presidente, doutora Patrícia, nobre relatora. Situação muito simples, presidente. Eu, inclusive, pensei se eu agregaria aqui a prova de vídeo, mas depois de verificá-la, entendi que somente a imagem daria conta do contexto efetivo do que ocorreu. E, muito embora, lendo a súmula diretamente, pudéssemos imaginar que um 254A, mas quando você verifica o lance, o que houve realmente foi um ato hostil, e me lembrei, inclusive, do seu entendimento com relação ao ato hostil, razão pelo qual, inclusive, printei a imagem que mostra exatamente esse... Não chega nem a ser uma... eles encostam a testa um no outro e fica naquela tipo briga de galo, sabe? Um empurrando o outro. E como o árbitro descreveu na súmula, ele aplicou o cartão amarelo para o jogador adversário que não havia recebido qualquer advertência no jogo, então esse permaneceu, e o do Taquaritinga, que já havia recebido um primeiro cartão amarelo, acabou sendo excluído. Então, me parece aqui efetivamente uma situação clara, 250, a Procuradoria, inclusive, não se opõe ao entendimento da douta comissão. Obrigado, doutor Rodney. Com a palavra a defesa, doutor Rafael. Presidente, segundo o cartão amarelo, a denúncia vem 250, o pleito é a aplicação do entendimento do tribunal. Obrigado, doutor Rafael. Doutora Patrícia, para voto, com a palavra. Bom, como se trata de um segundo cartão amarelo, até pelas situações que já foram colocadas, eu entendo por uma partida convertida em advertência. Obrigado, doutora Alessandra, como vota? Obrigado, presidente. Eu vou até pedir vênia, com muita vênia mesmo, para a doutora Patrícia, que embora e pedir para a comissão no geral. Aqui, a gente acabou de voltar a uma situação que eu fui relatora, e ali, para mim, seria o segundo cartão amarelo. Tendo em vista a imagem, a forma como foi descrita, vou pedir vênia para essa comissão, mas meu voto vai ser em suspensão em uma partida sem conversão e advertência, presidente. Obrigado, doutora Alessandra. Doutor Daniel, como vota? Acompanhe a relatora, presidente. Olha, eu vou pedir vênia também, muito respeitosamente, à doutora Patrícia e até à comissão, por fugir um pouco do nosso entendimento, porque eu acho que aqui acho que extrapola um pouco essa encarada que o atleta dá no outro, e embora seja o segundo cartão amarelo, eu acho que até para que a gente justifique os outros casos de advertência, eu acho que aqui, por haver um grau um pouco mais grave, eu voto a uma partida de suspensão, mas fica por maioria condenado o atleta denunciado à pena de advertência. Senhor Lucas Pires Salles. João, por gentileza. Último processo da pauta, processo 918, Paulista Sub-23. Relatora, doutora Alessandra, com a palavra, doutora. Obrigada, presidente. Esse está na pasta fora, não está no sistema, só para que os colegas consigam ter acesso. Então, trata-se de denúncia do adulto à Procuradoria de Justiça Desportiva em face da agremiação independente por incursão no artigo 214 CBJD, sobre razões de constar
gostar do relato do Departamento de Competições da Federação, que foi identificado que o atleta Victor Vinícius participou da partida, ainda que embora estivesse suspenso por determinação deste tribunal, presidente. Não tem outras provas juntadas, o atleta ele é primário, embora o João acabou de me falar que ele é primário, e não tem documentos juntados, mas além da súmula. Obrigado, doutora Alessandra. Procuradoria com a palavra. Obrigado, presidente. Nobre relatora, doutora Alessandra. De acordo com a documentação acostada, comunicado de irregularidade emitido pela Federação Paulista e que consta dos autos, o atleta havia recebido uma punição imposta por esse tribunal. Ele cumpriu a automática no dia 6/8 de 23 e deveria... ele foi suspenso por 2 partidas, presidente. Então, absorveu a automática e mais uma. Ele cumpriu a automática no dia 6/8 e no dia 19/8 ele deveria ter cumprido a segunda partida. E, infelizmente, a equipe não se atentou a isso, o atleta foi a campo de jogo. Então, me parece aqui bem caracterizado, 214, né? Utilizou-se, incluiu na equipe e fez constar de súmula atleta que estava irregular para aquela partida em específica, em que pese a gente saber do entendimento e a tese sustentada aqui pelo Dr. Rafael, mas no entendimento da Procuradoria, nos parece bem tipificado e evidenciada a infração 214, de forma que eu aguardo condenação pelo encartado nos autos. Obrigado, doutor Rodney. Doutor Rafael com a palavra. Presidente, eu vou requerer pela aplicação da pena mínima, né, entendendo que, veja, só a título de curiosidade, por ser o processo derradeiro, essa é uma situação em que eu entendo que o atleta estava com a característica de irregular, ao contrário, né, daqueles processos que a gente julga, no qual a agremiação não faz a inscrição no tempo hábil e é denunciado no 214. Então, são situações distintas, né? E até completando o que o Dr. Roger falou, nesse caso eu concordo perfeitamente pela denúncia, realmente o atleta estava irregular, foi inscrito, existia, e eu vou usar até esse processo aqui agora como precedente nos próximos julgamentos. Então, o pleito é a aplicação da pena mínima mesmo, presidente, entendendo como a defesa devia vir substanciado com alguma prova material, a agremiação não trouxe nada, o pleito é a aplicação da pena mínima. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, a doutora Alessandra, como vota? Obrigada, presidente. Faço das sustentações, tanto da Procuradoria quanto da nobre defesa, como fundamentos para este voto. Entendo bem tipificado, motivo pelo qual, ainda mais juntado toda a documentação do Departamento de Competições e também da súmula, que eu entendo pela perda de 3 pontos, presidente, R$ 1.000 de multa. Obrigado, doutora Alessandra. Doutora Patrícia, como vota? Também acompanho. R$ 1.000 e a perda de pontos. Obrigado, doutor Daniel. Eu vou divergir só na aplicação da pena, porque eu sou uma pessoa que acompanho a Bezinha, segunda divisão, e aí eu vi aqui, entrei aqui, fiz questão de entrar aqui e vi que o Independente, né, ele conseguiu se classificar entre os 16 melhores, e aí, consequentemente, ele vai se manter no mesmo nível, né? Parece que ano que vem a Bezinha vai virar quinta divisão e a quarta divisão vai ser uma A4. Então ele conseguiu se manter. Esse jogo se deu quando já tinha tudo se definido de rebaixamento ou não. Então, perder 3 pontos agora para o Independente não vai fazer a menor diferença, né? Então, eu acho que a multa tinha que ser um pouco maior. Então, vou votar em R$ 3.000. Obrigado, doutor Daniel. Além dos 3 pontos, né? Perdão. Imagino. Eu vou acompanhar o voto da relatora na íntegra aqui. Eu acho que a Procuradoria observou bem. Eu acho que eles foram no automático de cumprir uma partida e acabaram escalando novamente o atleta. Então, fica condenado por maioria, João, a aplicação da pena de multa em R$ 1.000 e, por unanimidade, a perda de 3 pontos. Antes de encerrar, eu queria agradecer a compreensão, agradecer a doutora Alessandra, a doutora Patrícia, doutor Daniel, os auditores, doutor Rodney da Procuradoria, doutor Rafael pelas teses.
que apresenta, o João também pelo auxílio. Declaro encerrada aí a sessão.